Evangelho de Lucas, capítulo 12. Neste meio tempo, tendo-se juntado uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurram aos ouvidos dentro de casa será proclamado nos telhados. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Eu lhes digo: quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhe disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então ele lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: Você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e se alegre. Contudo, Deus lhe disse: Insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: Portanto, eu lhe digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos. Não semeiam nem colhem, não têm armazém nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro no céu que não se acabe,
onde o ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que, quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo senhor os encontrará vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que a ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse que horas viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam. Pedro perguntou: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: Quem é, pois, o administrador fiel e sensato a quem seu senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim como quando voltar. Garanto-lhe que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: Meu senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos servos e nas servas, e comer e beber e embriagar-se. O senhor daquele servo virá um dia em que ele não o espera, e uma hora que não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso, mas tenho que passar por um batismo, e como eu estou angustiado, até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo. Pelo contrário, vim trazer divisão. De agora em diante haverá 5 numa família divididos, uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Dizia ele à multidão: Quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem: vai chover. E assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem: vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu. Como não sabem interpretar o tempo presente? Porque vocês não julgam por si mesmos o que é justo. Quando algum de vocês estiver indo com seu adversário para o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não o arraste ao juiz. O juiz o entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça o jogue na prisão. Eu lhe digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo.